senão eu ainda esqueço, né? Então, beleza, começando lá no 406, na aula passada nós falamos sobre isso, da acusação e da instrução preliminar. Então, lembra que essa fase tem uma semelhança muito grande com o procedimento comum, não é isso? E eu falei para você que essa fase funciona como um filtro. Não é isso? Então, não vou pegar o sujeito acusado de um crime doloso contra a vida e já jogá-lo lá no tribunal do júri. Não é assim que funciona. Então, tem uma fase preliminar. Essa fase preliminar, ela funciona como filtro, tá? Aí que entra a lógica da pronúncia, da impronúncia, ou até, dependendo do caso, da absolvição sumária, né, desse sujeito que está sendo acusado, tá? Então, são caminhos importantes que nós temos lá, tá? Bom, e aí nesse momento, o que é essa primeira fase, né? Antes de ir lá para o plenário, o que nós temos aí nessa primeira fase? Nós temos a formação da culpa. Né? Nós temos a fase da formação da culpa. Lembrando que o tribunal do júri tem competência, é uma competência estabelecida na Constituição Federal, né? Lembra? Artigo 5º, inciso 38, lá da Constituição de 1988, lembrando que é uma garantia, nós já discutimos sobre isso, né? Que o Tribunal do Júri é uma garantia, tanto para a sociedade quanto para o acusado, tá? É importante pensar nisso, e nós estamos falando aí de crimes dolosos contra a vida, lá na linha D, do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal. Certo? E aí, o que precisa ser estabelecido aí nesse momento? Precisa, nessa fase que está se inaugurando aí a formação da culpa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, efetivamente, vamos combinar aqui, inclusive, que eu não vou passar das 7h30 com essa revisão, tá? 7h30 a gente encerra, de qualquer forma, a revisãozinha, e a gente vai, né, terminar aí a parte que compete a matéria de hoje, tá? Bom, então, havendo prova suficiente de materialidade de autoria, aí nós vamos ter o oferecimento da denúncia ou da queixa. Isso, né, permite o início da formação, né, a primeira fase, a fase de formação da culpa, tá? Então, tem a presença do juiz togado? Tem a presença do juiz togado. Quando é que eu não vou ter o juiz togado? Lá no plenário do Tribunal do Júri. Beleza, então isso é um aspecto importante, né, em que aqueles jurados é que vão condenar ou absolver. Claro, é possível ter absolvição sumária nessa primeira parte, tá? Então, o papel do magistrado nesse momento é um papel de filtro, né, de aplicar os elementos vinculados à lei penal, tendo em vista que os juízes, os 7 jurados, né, que compõem o conselho de sentença, eles são juízes leigos, então não há bem, né, uma aplicação da lei penal aí, tem a convicção da sociedade, na verdade, né? Então, logicamente, você tem esse quadro, tá? Então, essa instrução criminal, ela se estabelece num rito que está escrito aí lá do artigo 406 ao 412 do Código de Processo Penal, né? E aí depois vem a fase posterior, no 413, aí é que se abre a pronúncia, né? Que se abre a impronúncia ou até a absolvição sumária, tá? Então, nesse caso, quando eu termino o 412, tá? Eu estou inaugurando a fase da pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, aí nessas condições eu estou tendo a fase, seria uma segunda fase, a fase de preparação do plenário do júri, tá? Então, aí que nós vamos ter a designação, né, do plenário, tá? Do julgamento aí para revelar, né, se esse réu, então, seria, aos olhos da sociedade, considerado culpado ou, né, se ele vai ser absolvido, tá?
E é importante pensar que nós estamos falando de procedimento especial, né? A lei que traz mudanças, você vai olhando aí no Código de Processo Penal, você vai vendo as mudanças trazidas pela Lei 11.689, lá de 2008, que muda, inclusive, alguns procedimentos aí do Tribunal do Júri, tá? Então, lá, né, em 2008, né, vem a confirmação de que o Tribunal do Júri é procedimento especial, tá certo? Então esse quadro é muito importante, né? Mas lá na fase da instrução, né, na fase que envolve o 406 ao 412, nós temos lá, obviamente, o oferecimento da denúncia ou da queixa e, óbvio, né, o acusado ele tem que se defender, né, numa defesa prévia por meio da resposta à acusação, obedecendo o prazo. 406, ele fala de um prazo de 10 dias, está lá no caput do 406, um prazo de 10 dias, tá? E esse prazo, no parágrafo 1º, está falando ali do tempo, né? Computam-se esse prazo a partir, né? A partir aí do momento em que nós tivermos a citação, né? A data da citação ou do comparecimento, né? Do acusado ou do defensor, né? Ou do defensor, né? Em juízo, tá? Então aí o que que acontece? Ó, aí fica mais fácil. Eu vou passar bem rapidinho aqui agora, ó. Na defesa prévia, aí a mesma orientação que nós tivemos lá no procedimento comum, tá? Então aqui é hora de você levantar todas as possibilidades, né? Os vícios, as falhas, né, o oferecimento de documentos, né, a especificação de provas, arrolar testemunhas no número de até 8 testemunhas, né, e aí você tem esse quadro, né, de configuração, está lá no parágrafo terceiro, né, do artigo 406 do Código de Processo Penal, tá? Então você tem esse quadro, é importante visualizar essa questão, né, do que se faz nesse momento, tá? E no 408 ele fala assim, olha, que não, cadê o 408? Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz vai nomear o defensor para oferecer em 10 dias, né, concedendo-lhe vista aos autos, tá? Isso por quê? Por causa da defesa, que nesse caso é plenitude de defesa, lembra dos princípios basilares aqui, né? Então, apresentada a defesa prévia, ouve-se o Ministério Público, né, ou o querelante, né, e se houver preliminares, né, a juntada de documentos em 5 dias, tá? Então é importante pensar nisso. Isso está lá no 409, tá aqui, ó, 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá então o Ministério Público, tá? Ou o querelante sobre as preliminares e documentos, tá? Prazo, 5 dias, está escrito lá. Na sequência, o magistrado, em 10 dias, ele vai analisar os requerimentos, né? E documentos e tudo mais, e vai designar a audiência de instrução e julgamento, né? E as diligências cabíveis, tá? É importante pensar isso, né? Inquirição de testemunhas, por exemplo, está lá no 410. No 410, nós temos lá a inquirição das testemunhas, né? E obviamente um prazo de 10 dias, né, quando você tem aí as diligências, tá? Audiência única, lembra? E aí eu falei para você, não vou ficar repetindo isso, nós temos lá aquela dificuldade toda, né, com relação ao número de pessoas e tudo mais que vão ser ouvidas, tá? Então há um tempo muito dilatado aí nesse caso, né? Eu coloquei para você a quantidade de pessoas, né? Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que serão ouvidas. Isso pode, né, trazer para nós aí essa perspectiva de, né, atrasos, né? Se faltar uma testemunha, inclusive, eu coloquei lá em torno de 19, né? Pode ser até mais, tá? Beleza? Tranquilo? Lembrar do artigo 384, onde nós temos aí a possibilidade de uma mutatio libelli, né, de fazer um aditamento lá, o 384, ele fala, deixa eu achar aqui o 384, né, no 384 ele fala o seguinte, ó, encerrada a instrução probatória,
né? Se entender cabível a nova definição jurídica do fato, a nova definição jurídica, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o MP deverá fazer um aditamento, aditar a denúncia ou a queixa, prazo de 5 dias, é mutatio libelli, né? Expressão em latim, né? Que você vai lembrar bem que é usada para fazer aditamento aí. Então, o aditamento, a mudança aí né, dessa denúncia ou da queixa, nós vamos ter aí previsto no 384, tá certo? Então, logicamente, você tem essa possibilidade também, não há nada definitivo, né? E aí nós temos o procedimento, lembra que o 412, vamos voltar aqui para o 412, o procedimento será concluído no prazo de 90 dias. Prazo impróprio, o que é prazo impróprio mesmo? Aquele que não tem sanção. Então, acaba que existem atrasos aí nesse sentido, né? Após os debates, portanto, nós temos, né, o juiz, então, proferindo a decisão nos termos da audiência em 10 dias. É importante pensar nisso, né? Ordenando que os autos lhes sejam conclusos, tá? Então, abrem-se caminhos para esse réu. Eu coloquei 4 situações, lembra? Nós temos o 413, né? Porque o 413 já está dentro dessa nova fase, que é a fase em que nós teremos a preparação para o plenário do Tribunal do Júri, né? Então aí eu vou pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver esse acusado, né? Então, é interessante isso, porque, na verdade, são 3 caminhos com a possibilidade da desclassificação. E quando eu faço a desclassificação prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, pode ser que ele saia da competência, né? Em regra geral, sai da competência do Tribunal do Júri, aí já não tem mais nada a ver com o júri, né? Então, a pronúncia, ele vai para o Tribunal do Júri, a impronúncia, ele vai ficar naquela espécie de, eu chamei de limbo, né? Porque se aparecerem provas novas, ele não é absolvido, né? Na impronúncia ele não é absolvido, ele fica esperando aí para prescrever o crime, tá? Porque se aparecem provas novas, ele pode ser imputado daquele crime e ser levado, conforme o caso, a plenário do Tribunal do Júri, né? Mas o ideal mesmo é que nós tenhamos aí a absolvição, né? No 413, então, fala da pronúncia, o juiz, de forma fundamentada. O que eu falei da fundamentação, lembra? Que na fundamentação, todas as decisões do juiz têm que ser fundamentadas, exceto o caso dos juízes leigos lá do tribunal, né, do conselho de sentença. Lembra, são 7, né, mais o presidente do tribunal, que é o juiz togado do tribunal do júri. Então são 8 pessoas que estão envolvidas diretamente, né, no caso, né, no julgamento, tá? De fato, beleza? Então, aí, nesse caso, se ele é pronunciado conforme o 413, aí tem que ser fundamentada a decisão do juiz, ele vai ser julgado pelos juízes leigos. O voto, né, de absolver ou de condenar o réu lá pelo juiz leigo, aí esse ato não precisa ser fundamentado, tá? Só o do juiz togado, beleza? Então, no 413, ele vai falar isso, né? O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação, né? Materialidade, participação, indícios suficientes disso, tá? O convencimento, eu falei para você, não é um juízo de valor, é baseado, né, no contexto geral aí. E qual é o outro caminho mesmo? A impronúncia, descrita no 414, logo em seguida, né? Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação, né? O juiz, de forma fundamentada também, fundamentadamente, né, impronunciará o acusado. Qual que é o problema da impronúncia mesmo? Olha, o problema é que ele vai ficar esperando se aparecer, né, como eu disse para você, ele não está absolvido, tá? Ele fica esperando lá, né, haver aí o aparecimento de provas, beleza? Então, tá bom, né? Então,
pronúncia em pronúncia. Pronúncia vai para o tribunal, em pronúncia não vai para o tribunal do júri, mas o ideal mesmo é ser absolvido lá no 415. Antes disso, tem a desclassificação, né? Lá no 419, um pouco para frente, mas eu coloquei na sequência para você, né? Lá, né, a desclassificação. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação ou da existência de crime diverso daquele referido lá, né, no artigo 74. Né? E não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então, sai da competência do tribunal do júri, essa é a desclassificação. Aí vai ser outro tipo. Desclassificação é quando muda o tipo. Tá? Então ele está imputado de homicídio simples, né, doloso simples, e aí, na verdade, é caso de, sei lá, uma lesão corporal, alguma coisa assim, tá? Então esse é o cenário que se estabelece, né, para nós aí, tá bom? Então, a absolvição sumária está no 415, né? O 419, então, é o processo de desclassificação, e nós temos aí, então, o juiz no 419, não, 415 agora, né? O juiz, de forma fundamentada também, vai absolver logo o acusado quando? Aí tem aquelas condições, tá? Isso vira uma questão perfeitamente, ó. Provada a inexistência do fato, né? Por isso que aí nós discutimos essa questão da importância da materialidade, né? Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Aí não sei se eu citei o caso, né, daquele Marcos Mariano Silva, né, por homônimo, aquele cara lá do Pernambuco, né, que ficou preso 19 anos, sem ter inquérito contra ele, só por causa do nome, né? Então aí tem essa questão da identificação, que hoje não é talvez um grande problema, mas poderia acontecer ainda, né? O fato não é uma infração penal, né? Ou você já tem lá um caso de abolício crimes, alguma coisa assim, ou casos de isenção de pena, isenção de pena para o inimputável, né, ou exclusão do crime pelo 23 lá do Código Penal e assim por diante, né? Beleza pura, né? Aí falamos rapidinho agora, só mais 5 minutinhos, ó, pronúncia, decisão interlocutória, mista, né, que julga admissível a acusação, né, do caso para ser apreciado pelo tribunal do júri, natureza mista, portanto, né, porque encerra a fase da formação da culpa e inaugura a fase da preparação para o plenário. É uma transição, na verdade. Aí sim vai ser julgado o mérito. Tá? O que o juiz togado fez foi só verificar como sendo um filtro. Acho que a palavra filtro ela se adequa perfeitamente a essa realidade, se é caso de ser julgado pelo tribunal do júri, né? Aí você tem, lógico, né, as questões vinculadas a prova de existência do fato, os indícios de autoria, de participação, né, a questão da materialidade, tudo isso é muito importante, tendo a certeza de que ocorreu o crime, tá? E aí vem aqueles contextos que eu discuti com você, né, da perícia, e até citei o caso, acho que citei, né, o caso da Elisa Samúdio, o caso do goleiro Bruno aí, né, que eles sumiram com o corpo. Tá, teve o caso lá do o Chico Picadinho, né, que picava os corpos aí, né, o primeiro homicídio que ele cometeu, que ele foi picar o corpo, ele estava jogando no vaso sanitário, picava bem pequenininho e tentava jogar ali no vaso sanitário. Acabou sendo descoberto pela polícia, né? Porque o parceiro de apartamento dele acabou, né, desconfiando da coisa, ele até confessou depois para esse parceiro, e o parceiro acabou chamando a polícia, né? Então, nesse caso aí, você tem a situação em que o sujeito, né, o agente criminoso quer se, né, dar um sumiço, né, no elemento, no objeto do crime, tá? Então aí, só que aí, veja bem, nesse caso, eu acho que nós citamos lá o 167, né, do Código de Processo Penal, que mesmo não havendo a materialidade, nós podemos suprir a falta, né, com outros vestígios, não sendo possível o exame de corpo do delito, por não ter vestígio, a prova testemunhal pode ser utilizada, tá? Acho que nós falamos mais ou menos nesse quadro, né? Importante aí essa discussão. Depois vem aí, eu coloquei algumas citações para você lá no caso, né, do referente à pronúncia, né, e aí vem essa perspectiva aí da fundamentação, tá? Que está aí a partir do 413, né? Importante você discutir isso, tá? Vamos lá, vamos para a nossa aula, eu vou compartilhar com você agora a aula de hoje, né?
tá? Que nós vamos falar aí da possibilidade da correção dessa pronúncia, beleza? Deixa eu, né, compartilhar aqui. Vamos buscar lá o nosso slide. Um segundinho aqui. Processo penal. Rogério, Oi, uma pode dúvida. Pode ir falando enquanto eu pego aqui. Referente ao maníaco do parque, também se enquadra? Sim, sim. Eram crimes dolosos contra a vida, né? Porque ele matava. Não era só estupro, Sim, né? ele matava e ocultava no parque, depois Isso, fazia relações. exatamente. Então, é esse caso, né? Agora, me parece, Marcelo, não tô lembrando assim dos detalhes, mas encontraram vários corpos, né? Vários vestígios, entendeu? Mas quando o objeto, né, do crime, ele desaparece, aí você tem essa possibilidade de usar, porque no caso dele lá parece que ele falava que era fotógrafo, não era? O Francisco, né? É, Sim, ele acusava ser é, fotógrafo. ele falava que era um fotógrafo e aí levava, né, a moça lá para o matagal, onde ele a estuprava e matava, né? E ali ele dava um sumiço no corpo, não era isso? Tinha uma história de sumir o corpo aí, né? Tanto é que fez várias vítimas, né? Eu lembro de outro caso, eu não sei se tinha nome, né? Mas faz pouco tempo, de Goiânia, não lembra? Aquele da moto. O cara chegava de Eu moto, também. né, matava. Normalmente ele escolhia lá as moças bonitas, uma coisa assim, tinha essa discussão. E eu lembro porque eu dava aula em Goiânia nessa época, né? Mas esse não era caso de não ter a materialidade, não. Esse, né, a vítima era encontrada morta em algum lugar, né? Mas aqui em Uberlândia, há uns 20 anos atrás, talvez, tivemos um caso de uma tentativa de eliminar também o corpo. O agente, né, ativo do crime, né, o homicida, ele colocou o corpo na laje e jogou concreto em cima. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, né? Também tentando fazer isso, dando um sumiço no corpo para reduzir aí essa questão vinculada à materialidade, né? Então, assim, Rogério, foram vários casos a respeito disso? você Ou teve fala, apenas uma vítima? nesse caso de Uberlândia, me parece que Sim. foi só uma. Né? Mas o caso que o Marcelo citou aí agora foi um caso de serial killer, né? Que era o maníaco do parque. Esse lá de Goiânia, o maníaco de Goiânia, eu não sei se o nome era esse, né? Mas era um cara que andava de moto e agredia mulheres, né? Jovens, segundo ele, né? Bonitas, aquela coisa toda. E aí tinha muitas vítimas, tá? Porque existem lá aqueles crimes, né? Que isolados, em que você vai ter, o sujeito teve uma vítima só na vida, existe o serial killer, né? Então, o caso, quando você pega situações, Gilmar, por exemplo, em que a gente discute, por exemplo, tempo máximo de prisão, né? O tempo máximo de encarceramento, vocês sabem que subiu para 40 anos, né? A lei 13.694, tá? Posso estar enganado com relação ao número, mas acho que é esse mesmo, 13.694. Ela trouxe a mudança de 30 para 40 anos do tempo máximo, né? E aí, nesse caso, tivemos vários, né, criminosos, né, homicidas, que são verdadeiros serial killers, né? Esse caso como é que chama aquele, o bandido da luz vermelha, né, que ele tinha homicídio, não era caso só de homicídio, tá? Ele tinha também vários crimes contra o patrimônio, né? Mas teve 2 casos ou mais de homicídios, também bem, né, bem cruéis. Tem esse Chico Picadinho, né? Aí tem uma infinidade. Se você colocar na internet lá os criminosos mais famosos aí aparece esse Chico Picadinho, aparece o bandido da luz vermelha, né? Salvo o melhor juízo, o maníaco do parque, que o Marcelo citou aí, ele também aparece entre os criminosos. Eu não lembro. Você lembra, Marcelo, quantas vítimas? Eu acho que foram mais de 10, né? No caso do maníaco do parque. Você lembra? Não achou todas, não. Não, né? Mas ele parece que ele fez mais de 10 vítimas, né? Foi mais. Foi muito mais, né? Então, aí é esse o detalhe, porque aí quando eu não tenho a materialidade, fica difícil você promover a imputação do crime, né? Mas o 167 permite. Agora, se não tiver testemunha também, aí acabou, né? Não tem como você Teve fazer a aquele imputação. Pedrinho matador também, né, professor? Também Isso, Pedrinho. Matou os pais, não foi?
Chegou a matar os pais Pai, também, né? arrancou o coração do pai, foi. Isso, foi isso, exato. Tem os muito audaciosos, que come parte da vítima, tem essas coisas assim, né? Então, e aí eu lembro um pouco, né? Já faz tempo que vimos esse filme, mas ele foi uma das grandes obras-primas aí do terror, né? De criminosos, assim, de série, que foi o caso do Silêncio dos Inocentes, né? Então, e aí... Professor, Oi, foi 39 mortos. quantos? 39. Fala de novo. 39. 39, nossa, é muita gente. E para um criminoso só, né? É muita gente, né? Mas aí o que a Catalita falou, acho que nem todos foram, né, atribuídos, né, materialmente a ele. Não. É porque Não, na né? época eles começaram a juntar torre de celular, várias coisas, Isso. mulheres desaparecidas, e aí Aham. ele falou que tinha mais, mas ele não ia contar, né? Pra Não não tinha, achar o- exato, onde que estava, né? Então, esse é um detalhe importante, Em né? Goiânia tem dois. Tem um que é o da moto e tem o O da Thiago moto. Gomes também. Como é que chama o outro? O Thiago Gomes, que ele tinha um Ah. outro nome engraçado também, não sei se era Aham. vampiro, alguma coisa assim. Entendi. Eu lembro desse outro da moto porque eu dava aula lá na época, né? E aí, assim, até a Goiânia aumentou a segurança policial aí durante o período da noite, né? E como tem muitos parques também, porque Goiânia é uma cidade com muitos parques, né? Quem conhece Goiânia sabe disso. Então isso aumenta também o risco, né? E isso envolve outros elementos que podem ajudar. Quando você começa a analisar essas questões, outros elementos que podem ajudar a reduzir a criminalidade, né? Política criminal, a questão da própria organização administrativa da cidade, então uma série de coisas que podem contribuir para isso, tá? Bom, voltando aí ao nosso assunto, então nós temos aqui um cenário de possibilidade de correção da pronúncia. É possível nós, né, fazermos aí essa mudança, né? Tá aí a mesma fotinha que eu usei na aula da semana passada. Gente, o artigo 421, né? Que está lá nessa parte ainda, a parte finalzinha lá da pronúncia em pronúncia e também da absolvição sumária, que vai do 413 exatamente ao 421, tá? Então ele traz aí algumas mudanças, algumas possibilidades de mudanças interessantes, né? Olha, lá no 421, parágrafo 1º, né? Olha, veja que o título aí para nós é a possibilidade de correção da pronúncia, né? Então, o parágrafo 1º do 421, lembrando que o 421 tá aí, eu já coloquei o caput dele abaixo, né? Tá dizendo aí, ó, que ainda que preclusa a decisão de pronúncia, né, havendo circunstâncias supervenientes que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público, tá? Então, prevê a possibilidade de alteração da pronúncia, mesmo depois de ocorrer a preclusão, desde que seja verificada a circunstância superveniente modificadora aí da classificação do delito, tá? Beleza? Então, nesse caso aí é possível fazer alterações, sim, né? Nesse caso é possível. Vamos dar uma organizada, uma estruturada aí nas ideias nesse seguinte sentido. Ó, quando ocorre a pronúncia, o juiz indica o tipo penal no qual está em curso o réu, que é lógico, isso tem que ser feito lá desde a fase, né, do boletim de ocorrência, da fase do inquérito, né? Mas aí, nesse caso, como nós estamos falando de pronúncia, a pronúncia é que eu vou, né, obviamente, conduzir esse réu para o plenário do tribunal do júri. Beleza? Então, esse réu agora vai ser julgado pelos juízes leigos, não togados, né, pelo conselho de sentença, expressando aí a visão da sociedade, beleza? Mas então, quais são os crimes? Dolosos contra a vida. E conexos, né, aqueles que estão vinculados, mas em regra, os crimes dolosos contra a vida, né? Então tá lá, tentativa de homicídio, homicídio simples, homicídio qualificado e assim por diante, de todos aqueles, né, que são crimes contra a vida, o aborto, o infanticídio, né, a participação lá no suicídio e tudo mais, tá? Bom, esse é um detalhe. Então, pode haver modificação, né? Então há possibilidade, sim, de correção da classificação original. Não quer dizer que eu tenha imputado o indivíduo no começo, e como eu já comentei, isso é muito comum, viu? Isso é muito comum, né? Sobretudo
né, entre essa fase do procedimento administrativo, lá na fase do inquérito policial, até chegar aí, né, no procedimento ajuizado, né, na justiça, tá? Então, é muito comum que eu tenha mudanças dessa tipificação. Então, nesse caso, recorreção da classificação diante de circunstâncias supervenientes. Aí, nesse caso, está se falando de uma mudança, né? Uma mudança em função de fatos supervenientes, não necessariamente um erro, tá? Não necessariamente um erro. Então, o sujeito está sendo acusado de tentativa de homicídio, tá? E a vítima vem a óbito, tá? Então, olha só o caso aí que eu coloquei para você, até que é comum, né, que haja a morte da vítima e o réu que está sendo pronunciado por tentativa de homicídio, agora ele vai ser pronunciado pelo homicídio consumado. Então, é possível haver mudança da tipificação, mesmo porque, nesse caso, nós estamos falando da superveniência. Quer dizer, ele já foi pronunciado por um crime, mas eu tenho fato novo. Esse exemplo é muito bom para você visualizar, né? O fato de ter tido uma pronúncia por tentativa de homicídio e a vítima vem a óbito, mas ele já foi pronunciado, tá? E aí é só fazer a correção da pronúncia, tá? Não tem grandes problemas, o que é lógico, né? Aí você pode falar, oh, pô, mas essa vítima ficou hospitalizada há muito tempo, né? De qualquer forma, né? Porque o processo não é muito célere, né? Você sabe disso, tá? Havendo inserção de prova nova nos autos, né, justificando a correção, o juiz poderá abrir vista ao MP para aditar a denúncia. O aditamento está previsto lá no 384, lembra disso, né? E em seguida a defesa para que ela possa se manifestar, tá? Então veja que é possível, posteriormente à pronúncia já feita, que é uma sentença, viu? É uma sentença, né? A pronúncia é uma sentença, beleza? Que está desse período da instrução criminal, que é o filtro que nós colocamos para você. Aí abre-se a nova fase, que é a fase do plenário, né, que começa lá em termos de artigo, lá no 413, como nós já falamos, tá? Tudo bem? Então, assim, esse pedacinho ficou faltando na última aula, né, para a gente falar, né? A gente encerrou antes aí desse comentário, salvo melhor juízos, né? Se eu não estiver confundindo com a outra turma, tá? Tudo bem? Tranquilos? Então, nesse cenário, então, a gente pode falar um pouco da impronúncia, tá? Nesse cenário, a gente pode falar da impronúncia. Tudo bem? Então, a pronúncia, então, é uma decisão interlocutória em que você tem, né, o encaminhamento desse réu para ser julgado pelo tribunal do júri, que vai julgar o mérito, tá? O juiz togado fez o quê? O que ele julgou, já que a pronúncia é uma sentença? Ele julgou a materialidade e os indícios suficientes de autoria e participação, tá? É isso que ele julgou, né? Aí vem aquela dúvida, né? Lembra que ele vai verificar se esse réu for condenado, né? Foi feita uma injustiça ou não? Então aí seria casos, né, de absolvição sumária ou até de impronúncia, né? Mas a gente viu que a impronúncia, eu falei com você agora mesmo, não é uma boa ideia, tá? Tranquilos? Tudo bem? Então vamos lá. Dá uma hidratada. Gente, então olha só. Impronúncia, que também está previsto aí, né? Lá no 414 tem a previsão da impronúncia, beleza? É uma decisão interlocutória, então ela não é uma decisão final, né? Mas é uma interlocutória de conteúdo terminativo, porque ela está encerrando, igualzinho a pronúncia, ela está encerrando uma fase. A diferença é que ela não vai inaugurar uma fase de plenário, tá? Eu não estou encerrando uma fase e inaugurando a fase do plenário, porque ele não vai ser... Quando eu falo que há uma impronúncia, é porque ele não será levado ao tribunal do júri. Quando é que ele é levado ao tribunal do júri? Quando eu tenho a pronúncia do réu.
Tá? Então não se esqueça disso, né? Então tá lá, olha, visto encerrar a primeira fase do processo, né? Que é a fase da acusação, ok? É a fase em que nós temos a instrução criminal, é a fase que aparenta, né, o procedimento comum, né? Lembra disso, né? Deixando de inaugurar a segunda. Então ele termina a primeira, mas ele não inaugura a segunda. Então não vai ser avaliado o mérito, tá? Por quê? Porque o artigo 414, ele nos explica isso, né? Olha, não se convencendo da materialidade, não é você convencer alguém sobre um determinado tipo de informação, né? Que você quer que aquela pessoa acredite em você, né? Sendo persuasivo com ela, não é isso. É que a materialidade do fato não convenceu o juiz. Ou ainda, a existência de indícios que sejam suficientes de autoria ou de participação. Então, o juiz não foi convencido por esses elementos, né? Tanto a materialidade ou, né, a questão do indício suficiente, né, de autoria ou de participação. Então, se ele não foi convencido, ele acha, portanto, que se ele pronunciar esse réu, ele estará fazendo uma injustiça, né? Então, nessas condições, o que aconteceria? Aconteceria uma absolvição sumária. Não é o que acontece quando o juiz vai impronunciar, tá? Porque existe a modalidade absolvição sumária. Existe a modalidade absolvição sumária. Então, nesse caso aí, a impronúncia é outro caminho. Ele vai ficar num stand-by, ele vai ficar num limbo, ele vai ficar de castigo, tá? Então, olha só, inexistindo prova da materialidade do crime ou não havendo indício suficiente de autoria, o juiz deverá impronunciar o réu, julgar improcedente a denúncia ou a queixa e não a pretensão punitiva do Estado, tá? Certo? Então, o Estado não perdeu totalmente, né? E não a pretensão punitiva do Estado. Então, ele não perde totalmente, mas também não vai ser, né, pronunciado, tá? Muito cuidado que existem casos, em que os doutrinadores têm chamado de despronúncia. Pronúncia, que não é exatamente aí a mesma coisa, né? Despronúncia, eu trago aqui para você, ó. Despronúncia, termo utilizado pela doutrina, por isso que eu falei, alguns doutrinadores, né? Na jurisprudência tem aparecido, porque ele cita os doutrinadores, né? Significa o quê? Decisão proferida pelo tribunal ao reformular a anterior sentença de pronúncia. Então, a pronúncia foi reformulada, ele foi pronunciado e ele foi reformulado. Aí transforma em uma impronúncia. Como ele já tinha sido pronunciado, né, houve pronúncia, ele iria para o tribunal do júri. E aí o juiz resolveu despronunciá-lo. Quer dizer, aí, se ele foi despronunciado, qual que é o caminho dele? Da absolvição sumária? Não, ele vai ser impronunciado, tá? Então, aí como a pronúncia pode ser corrigida, há esse risco, né, do sujeito ter sido pronunciado e aí foi se verificar de forma mais criteriosa e não seria um caso de pronúncia, tá? Não haveria, né, a certeza ali, pelo menos o indício, né, da participação ou da autoria ou mesmo a materialidade do crime. Então, o juiz vai lá reformar a sua sentença e a reforma da sua sentença é, né, uma despronúncia, tá? E aí ela vira impronúncia, mas aí primeiro teve esse evento aí. Então pode ser considerado também retratação do magistrado, né, que em face do recurso em sentido estrito, houve recurso, né, interposto contra a decisão da pronúncia, porque cabe decisão, né, cabe, né, o recurso em sentido estrito, tá? Nesse caso aí, ele pode reconsiderar a sua decisão voltando atrás. Ele está despronunciando o acusado, né? Então, essa despronúncia significa que agora ele será
o nome correto mesmo seria impronúncia. Só que nesse mecanismo, primeiro ele foi pronunciado para depois ele ser despronunciado, em função de quê? De um recurso em sentido estrito, e o juiz acabou, né, atendendo aí o pedido da defesa, tá bom? Tranquilos? Então acabou que ele vai para o mesmo lugar, impronunciado, tá? Beleza pura? Bom, então lembrando sempre disso, né? Inconveniência da impronúncia. Então olha só o detalhe, né? Não havendo prova da existência do fato, quer dizer, não havendo materialidade, ou ainda, né, indícios suficientes de autoria, o juiz vai impronunciar o réu, tá? Da primeira, né? Ele não vai nem pronunciar para depois despronunciar, tá? Julga improcedente a denúncia ou a queixa, e aí, em tese, nós teríamos o processo terminado. Em tese, eu teria o processo terminado, tá? Em tese, por quê? Porque eu vou ter aí, né, uma possibilidade de aguardar a qualquer momento, né, que aparecerem provas dentro da fase ainda que tem a pretensão, né, punitiva do Estado, eu posso, né, voltar com esse processo. Então, mantém-se aberta a oportunidade, olha só, né, de, surgindo novas provas, propor-se novamente a ação contra o acusado, porque ela não foi encerrada. Porque se ele foi declarado inocente, acabou, um abraço, né? Mas nesse caso não houve trânsito em julgado, né? Ele simplesmente foi impronunciado, tá? Então, enquanto houver a possibilidade de acusação, porque pode ser que haja prescrição, né? Se você pensar no caso do homicídio simples, ele vai prescrever em 20 anos, é isso? Então, nós teremos a possibilidade de, dentro desse prazo, né, aparecendo novas provas, né, porque, lógico, né, de repente é um daqueles casos lá que vocês citaram agora mesmo, né, de um corpo desaparecido, quer dizer, não tem a materialidade, mas alguns anos depois encontra-se lá a prova, né, de materialidade, tá? Então, aí é possível reabrir a ação contra esse acusado, tá? Estando dentro do prazo prescricional, que ainda não foi prescrita o caso, tá? O crime. Em qualquer outro processo, o que aconteceria se acontecesse isso, né? Absolvição sumária, né? Ou absolvição, pelo menos, por insuficiência de provas. Quantas vezes você já ouviu isso na vida, né? O fulano foi absolvido por insuficiência de provas, tá certo? Nesse caso, não. Por quê? Porque tem aquela historinha do indúbio pro societate, né? Lembra? Não é indúbio pro réu nesse caso, é indúbio pro sociedade. Né? Então, nesse caso aí, ele vai aguardar nessa espécie de limbo, tá? Então, esse é um aspecto importante, né, desse quadro, tá bom? Então, tranquilos. Vamos só lembrar aí, ó, que o réu, o juiz, aliás, né, o réu não, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva que, né, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação, né? Então, logicamente, poderia ser um caminho lá, né, adotar isso aí, mas não é adotado no caso da impronúncia. Se ele foi impronunciado, então, né, nesse caso, ele não está absolvido, tá? Se não existir prova suficiente de condenação, né, ele deve ser absolvido, mas no caso do tribunal do júri, se ele foi impronunciado, logicamente ele vai poder ter o processo reaberto contra ele, né? O acusado não tem o direito, ficou errado ali, né, de ir a júri. Porque se ele está impronunciado, ele não pode ser levado ao tribunal do júri, beleza? Se ele vai ao tribunal do júri, ele teria pelo menos uma chance de ser absolvido. Entendeu? Então, uma vez impronunciado, ele não pode ser conduzido ao tribunal do júri. E se ele tivesse, obviamente, sendo submetido ao crivo desses juízes não togados, haveria até o risco dele ser absolvido, né? Então, na verdade, aí o filtro é que entendeu, né, o juiz togado, que entendeu que não seria caso de absolvição sumária, mas também não seria caso de pronunciá-lo. Aí abre esse caminho, né? Beleza? Então, aí, óbvio, tá?
Então, eu teria, nesse caso, olha, o acusado não tem direito de ir a júri para ter o mérito da questão apreciado pelos juízes não togados, tá? E aí, óbvio, né? Conseguir, talvez, aí é uma incerteza, não há como, né, saber do resultado final, né? Talvez conseguir uma absolvição sumária. Pronto, aí ele sai daquele limbo. Mas ele não está absolvido, então ele fica aí entre, né, essa esperança de um dia ser absolvido ou do crime prescrever, tá? É lógico, né, que aí o que vai constar lá na ficha criminal dele? Que ele tem uma situação pendente, né? Que ele está em situação pendente. Lógico, aí não é um reincidente, se ele cometer um outro crime, ele não é reincidente, tá? Não teria efetivamente maus antecedentes, né? Porque no caso do mau antecedente, eu teria minimamente que ter tido um crime sobre o qual esse sujeito teria sido condenado, né? Com sentença transitada em julgado, tá? Ele fica, o período da pena mais um período posterior à extinção dessa pena, né? De 5 anos. Então, a pena mais 5 anos ele está como reincidente. Então, nesse caso da impronúncia, ele não é considerado, se ele cometeu outro crime, ele não é considerado reincidente, tá? Mas aí tem uma pendência lá, ó. Na folha de antecedentes do acusado, registra-se a impronúncia, que é, obviamente, uma situação pendente, né? Tá certo? Não sendo considerada para efeitos de reincidência, mesmo porque não foi considerado culpado, e também não é considerado mau antecedente, tá? Mas está lá registrado, beleza? Tudo bem? Tranquilos? Vamos mudar aí para desclassificação da infração. Desclassificação, tá? Então, beleza, em pronúncia, fechou, pronúncia, legal, o sujeito vai para o tribunal do júri, em pronúncia, o sujeito não é absolvido, não é pronunciado e fica numa berlinda, né, num limbo, né, esperando aí, né, quem sabe um dia, né, o crime prescrever, tá certo? Ou que apareçam provas que, né, possam indicar que ele poderia ser julgado pelo tribunal do júri dentro da fase em que o crime ainda não está prescrito, é possível que isso aconteça, tá? Desclassificação, então, da infração, tá? É decisão também interlocutória, né? Simples, só que é uma decisão modificadora da competência do juízo, tendo em vista que pode não ser um crime cometido doloso contra a vida, né? Então não se adentra no mérito, simplesmente, né, se desclassifica, tá? O processo não acaba, muda-se a competência, o processo não acaba, muda-se apenas a competência. Ele sai da competência, né, do tribunal do júri, dos procedimentos do tribunal do júri. Basicamente isso, tá? Tranquilos? Então tá lá, o Tornaghi, né, fala o seguinte, ó, desclassificar a infração é dar-lhe nova enquadração legal, né? Era uma tentativa de homicídio, agora é uma lesão corporal. Quer dizer, né? E aí nessas condições, o que eu poderia fazer aí? O que você lembra lá do Código Penal, né, que permitiria isso, né? Qual que seria a diferença entre uma tentativa cruenta, né, para simplesmente a lesão, né? A lesão corporal, tá? A tentativa, gente, lembra que o sujeito ele responde pelo crime consumado, diminuída a sua pena, né? Mas eu posso ter casos, né, que envolvam o artigo 15 do Código Penal. Lembra do artigo 15 do Código Penal, que traz 2 institutos que eliminam a tentativa? Né? Quais são eles, né? Eu tenho lá a desistência voluntária e temos também, além da desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Lembra disso? Então, esses 2 institutos, eles eliminam a tentativa e o sujeito responde só pelos danos causados à vítima, tá certo? Então, nesse caso aí, olha, o fulano foi, né, tentar matar o cicrano e durante os atos executórios ele desiste. Ele pode, mas ele não quer mais, ele desiste. A tentativa é o contrário, né? Ele quer, mas não pode, tá? Porque são fatores, né? Lembra disso?
alheios à sua vontade, lembra lá do inciso 2, lá do artigo 14 do Código Penal, né? Esse sujeito, então, na tentativa, nós temos o sujeito, ele quer, mas ele não pode, por quê? Porque ele não consegue consumar o crime por fatores alheios à vontade dele. Não é isso? Quando eu falo da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, eu estou eliminando a figura da tentativa. Estou eliminando a figura da tentativa, porque na desistência voluntária, o que está acontecendo? O sujeito ele inicia os atos executórios, mas antes da consumação ele desiste, tá? E aí ele responde só pelas lesões causadas. Então pode ser um caso de desclassificação que foi entendido inicialmente como tentativa de homicídio e a defesa conseguiu provar que houve a desistência voluntária. Aí ele é desclassificado para lesão corporal, que pode ser leve, grave, gravíssima, tá certo? Ou ainda, temos o caso do arrependimento eficaz. Qual que é a diferença dos dois? Lembra? No arrependimento eficaz, o agente já, né, consolidou, né, todos os atos executórios. Ele terminou de fazer aquilo que ele tinha que fazer para acabar com a vida do fulano. Lembra? Não tem mais nada para ser feito, é só esperar a vítima morrer. Só que depois que ele termina, ele dá uma respirada e se arrepende. Fala, poxa, o que eu fiz, né? Aí ele toma providências para dar socorro àquela vítima. E ele consegue levar essa vítima, ou chamar uma ajuda, levar essa vítima até o hospital, o pronto-socorro, e por causa da sua diligência, da sua celeridade, da sua proatividade ali, ele consegue salvar. Os médicos, na verdade, conseguem por causa do tempo rápido que levou essa vítima para o pronto-socorro, tá certo? E aí ele consegue salvar a vítima. Aí eu desclassifico da tentativa de homicídio para a lesão corporal. Aí tem que verificar se é leve, se é grave ou se é gravíssima, conforme disposto lá no artigo 129 do Código Penal, tá certo? Então é possível isso. Então quando eu desclassifico o Tornaghi, né? Está falando que desclassificar a infração é dar-lhe nova enquadração, né? Ele saiu de uma tentativa de homicídio lá do 121, do homicídio tentado, e foi para uma lesão corporal. Eu tenho um novo enquadramento. Ele está no 121, agora foi para o 129. Tá? Se ocorrer mudança do fato, né, de fato, né, novos elementos de convicção ou melhor apreciação dos mesmos fatos e elementos de prova. Melhor apreciação dos mesmos fatos, olha só, seria o caso, né? Olha, houve a desistência voluntária, houve o arrependimento eficaz, né? E nesse cenário nós temos aí essa possibilidade de desclassificação ou de reenquadramento legal do tipo, tá? Importante pensar nessa lógica, beleza? Então, vamos lá, ó, outro detalhe importante aí, né? Da competência, já falamos, né? Eu citei esse 74 aqui, eu já tinha citado ele lá. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. São esses que estão aí, ó. 121, parágrafo 1º e 2º, 122, né, 123, 24, 25, 26, 127, né, esses são os crimes dolosos contra a vida, tá certo? Agora, se não se enquadrar aí, eu tenho que dar um novo enquadramento, se não for esses, né, do 121 a 127, se não for esses, aí serão outros que não correspondem à competência do tribunal do júri. Mesmo havendo esse elemento do artigo 15 do Código Penal, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam essa inserção da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz na desclassificação? Porque aí eu teria tentativa e deixo de ter a tentativa nesse caso, tá? Tranquilos aí? Tranquilos? Então é importante pensar nessa lógica. Vamos ver o que o Ari de Azevedo Franco está falando aí, ó. Devemos salientar que é de boa técnica o juiz da pronúncia, quando desclassificar para lesões corporais,
na hipótese de denúncia ou queixa por tentativa de homicídio, né? E não for competente para nova situação. É isso que eu acabei de falar com você, tá? Ele só não citou que o fato de como é que eu saio de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal? Como é que eu faço esse reenquadramento? Tem que ter algum tipo de mecanismo. O mecanismo que nós temos lá, para o exemplo do homicídio, no caso, é exatamente esse, né? Se você tem aí a retirada, né, do tipo tentado do homicídio, beleza? Então, limitar-se à desclassificação para lesões corporais sem especificar se leve... Aí ele não vai fazer a especificação, né? Ele só vai fazer o reenquadramento, tá? Está enquadrando como lesão corporal. Então, sendo lesão corporal, não é competente o tribunal do júri, beleza? Ele não vai ter que designar, né, que aquela lesão corporal, ela é leve, grave ou gravíssima. Quem vai fazer isso é o novo juízo, tá? Porque a competência para tal não pertence, não é de competência para desse juízo do tribunal do júri, né, designar, especificar que é lesão corporal grave, só simplesmente vai fazer novo reenquadramento. Não é caso de competência para o tribunal do júri, ponto, né? Aí ele envia para o novo juízo, né, e sim ao juízo para onde será remetido o processo, tá? Então, aí vai depender dessas condições, beleza? Tudo bem, então? Então é possível você ter essas modificações aí nessa desclassificação, que é mais um item, tá? Bom, se nós já entendemos que nós temos uma pronúncia, essa pronúncia pode ser reformulada, né? Nós podemos ter, então, também a impronúncia. Claro que a despronúncia é resultado, inclusive, de uma ação, né? Um recurso, né? Em sentido estrito. Tá certo? E nós temos a impronúncia nessas condições. Há também a possibilidade de desclassificação da infração, que é um outro cenário, né? Aí o tipo não se enquadra no tribunal do júri, beleza? Tudo bem? Lembrando do artigo 74, que fala da competência, né, do tribunal do júri, beleza? Tudo bem? Então tá, vamos falar um pouquinho da absolvição agora, para completar o ciclo aí, né, desse artigo 413 até o 421, fechando aí essa parte, né, da preparação para o plenário, que seria a segunda fase aí desse procedimento, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Absolvição sumária agora. Ó, absolvição sumária agora. Decisão de mérito. Decisão de mérito por quê? Porque, bom, aí ele é inocente. Ele é inocente. Acabou o processo para ele. Tá? Se houve uma absolvição sumária, não tem que ir para o tribunal do júri, não vai ficar esperando fato novo. Ele foi absolvido. Tá? Então, é improcedente a pretensão persecutória do Estado, tá? Não vai ser punido por aquele que pode ser punido por outro crime, mas aquele ali já transitou em julgado, né? Tudo bem? Então, esse é o quadro, né? E aí, gente, lógico, né? De forma fundamentada, o 415, ele não deixa dúvidas com relação a esse quadro. Então, olha só. O juiz, de forma fundamentada, você já sabe que essas decisões do juiz togado são fundamentadas. Lembra do artigo 93, inciso 9, lá da Constituição, que vai falar disso, né? E a gente trabalhou isso lá naquela questão do sigilo das votações, por causa da publicidade, porque lá também vai falar da publicidade, beleza? Então, ó, o juiz, de forma fundamentada, absolverá desde logo o acusado quando. Então, nós temos 4 situações importantes, né, que você pode identificar aí. Ó, provada a inexistência do fato. O fato não existiu. Né? O fato não existiu. Tá? Então, se não existiu o fato, óbvio, né, como é que aquele caso que eu falei para você do Marcos Mariano Silva, ele não matou ninguém. Então, não existia um fato em que Marcos Mariano Silva teria cometido um homicídio. Aquele fato não existe. Né? Provado não ser ele o autor ou partícipe. Né? Acho que no caso do Marcos Mariano estava muito mais para isso. Né? Então, em relação a ele em si, ele não matou ninguém, então não tinha um fato, né? Mas como ele estava sendo acusado da morte de um fulano de tal, aí talvez melhor identificar esse inciso 2 aí, né? Não foi ele o autor. Mas no caso dele, depois pesquisem, tem lá, acho que no STJ,
Tem um jornal do STJ que fala sobre o caso dele, né? Conta a história todinha. Saiu no Fantástico, é uma história famosa aí de um sujeito que ficou, né, vitimado pelo erro, né, da justiça, né? O fato não constituir infração penal são casos de você ter, por exemplo, abolício crimes, alguma coisa assim, né? Demonstrada a causa de isenção de pena. Isenção de pena é o que mesmo? Né? Isento de pena, não tem pena, né? O caso dos inimputáveis lá do 26, né? E aí você tem o quadro, né, de exclusão do crime, que é a exclusão da ilicitude. Não há crime nesse caso, tá certo? E aí é importante pensar, né? Olha só, nessas condições. Eu vou falar um pouquinho do parágrafo único lá na frente, então a gente pode comentar ele daqui a pouco, tá? Porque tem os casos da semi-imputabilidade, tá? Então eu vou discutir ele daqui a pouquinho, tá? Tranquilos? A absolvição sumária, logicamente, tem algumas exigências dentro desses incisos aí. Por exemplo, né? Exige certeza diante das provas que foram apresentadas, né? Então, para haver uma absolvição sumária, né, obviamente teríamos que ter aí essa certeza de prova. O juiz, no caso, teria certeza, porque é aquele juiz togado na primeira fase, é a primeira fase. Eu estou encerrando a primeira fase da instrução criminal para abrir aí a esse quadro. Então, ele vai pronunciar, impronunciar, desclassificar ou, né, absolver sumariamente. Havendo dúvida razoável, né, o mais indicado é a pronúncia. Se ele tem uma dúvida, não sabe se matou, se não matou, se concorreu ou não para o crime, então aí a ideia é a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o assunto. O que o juiz togado faz é só o filtro, como nós já falamos sobre isso, né? Tranquilos? Então tá aí, absolvição sumária. Ó, esse é um título, tá? Esse vermelhão aí é um título, né? Absolvição sumária proferida por juiz togado e a competência constitucional do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então, nesse caso, olha, cabe ao tribunal do júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Nós já sabemos disso, já falei isso, né, N vezes, né? Tá lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal de 88, tá? A possibilidade de um magistrado togado evitar que o processo seja remetido ao tribunal do júri e por esse julgado está de acordo com o espírito da Constituição, né? Então existe a possibilidade. O sujeito, ele matou ou não matou? Bom, se as provas demonstrarem que ele não é o autor do crime, então, obviamente, o juiz tem a obrigação constitucional de efetivamente absolver, né, esse quadro, tá? Então, olha só, falei para você que nós comentaríamos sobre esse caso, né, do parágrafo único ali, né, do artigo 415, né, que não se aplica o disposto do inciso 4º do caput, né, desse artigo, tá, ao caso de inimputabilidade prevista no 26, né, lembra disso? Um dos motivos é porque quem é inimputável, né, aí no caso ele não vai ser, se ele é inimputável, tá? Ele é isento de pena, né? Mas ele tem medida de segurança. Vamos só recordar, 1 minuto, 30 segundos, você recorda isso, ó. Pena. A pena é uma sanção imposta pelo Estado, né, ao sujeito que cometeu um determinado crime, né, como uma forma retributiva pelo crime que esse sujeito cometeu por meio de uma ação penal, que é essa pena imposta. Mas a pena, gente, a pena é o quê? Eu tenho pena, né, privativa de liberdade, eu tenho todas as penas restritivas de direito e nós temos a pena de multa. Pena é isso. Pena é PPL, pena privativa de liberdade, seja ela detenção ou, né, detenção ou reclusão, ou ainda tem aquela pena lá de prisão simples, lá da contravenção, né, que são prisões também. Tá? Eu tenho as PRDs, as penas restritivas de direito, e nós temos também, né, a pena de multa, ponto. Tá certo? Agora, quando o sujeito é inimputável, olha só o que está escrito lá, ó.
não se aplica o disposto no inciso 4, né? Está aqui demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, né? Ao caso de inimputabilidade. Mesmo porque esse inimputável ele não terá pena. Ele terá o quê? Uma medida, ele será submetido à medida de segurança, tá? Por isso que não tem, ó, né? Salvo quando esta for a única tese defensiva, né? Então, nessas condições, gente, aí eu tenho esse cenário aí, ó, da semi-imputabilidade e da imputabilidade, né? Ó, então tá lá, ó, semi-imputabilidade, né? Nós temos as duas situações lá no 26. Se quiser recordar, a gente dá uma lida nele aqui, quer ver? Ó, vamos pegar ele aqui, o 26, lá do Código Penal brasileiro, né, o artigo 26, 27 e 28, fala da imputabilidade, né, ó, o título 3º aí, né, do Código Penal, lá no 26, no 27 e no 28, fala de imputabilidade penal, tá? Nos interessa o 26, tá? Ele fala assim, ó, a rubrica, qual que é a rubrica lá, lembra? Inimputáveis, tá? Inimputáveis. Essa é a rubrica que nós temos lá, tá? E aí lá fala o seguinte, ó, no 26. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, né, ao tempo da ação ou da omissão, não é isso, ó? Inteiramente significa 100%. Inteiramente, 100%. Incapaz de entender o caráter ilícito, não é assim? Do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Quer dizer que o artigo 26 aí, nesse caput, ele está me falando que o sujeito é 100% incapaz. Esse sujeito, como é que começa o artigo? É isento de pena. Mas medida de segurança não é pena, viu? Ele é isento de pena, mas ele não está isento de uma sanção, de um tipo de sanção, né? Sanção penal, tá? E aí vem a semi-imputabilidade. Então, para quem não entendeu o que é semi-imputabilidade, ó, é o parágrafo único desse artigo 26. Semi-imputabilidade é o parágrafo único, né, do artigo 26. O que está escrito na rubrica lá do artigo 26? Inimputabilidade, né? Ó, são os inimputáveis. E do parágrafo único, o que está escrito? Redução de pena. A redução de pena aplica quando? Terceira fase da dosimetria, não é isso? Então tá lá, ó. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Redução de pena, 1/3 a 2/3. Então eu estou falando de culpabilidade, não é? Estou falando de culpabilidade, né? Se o agente, olha só o agente, em virtude de perturbação, né, de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado aliás, não era, né? Não, tem um não bem grande aqui, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, olha só, o desenvolvimento incompleto, mas olha, não era inteiramente incapaz, né, de entender, tá? Então ele tem um percentual de entendimento, é isso. Para a gente entender melhor, ele tem um percentual de entendimento. Esse percentual que vai me dar a métrica de quanto que o juiz vai reduzir, né, é a semi-imputabilidade. Tá? Semi-imputabilidade é o que está descrito, portanto, no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Beleza. A constatação de semi-imputabilidade não comporta absolvição sumária. Ora, então ele não vai ser absolvido sumariamente, ele não vai ser impronunciado, né? Então, o réu considerado mentalmente perturbado deve ser pronunciado normalmente, havendo prova de materialidade e indício suficiente de autoria, tá? Pode até acontecer dele ser absolvido. Mas não sendo absolvido, ele não tem pena. Se ele for considerado culpado, o que vai acontecer? Ele vai ser submetido à medida de segurança, gente. Entendeu? Ou ele vai ter uma redução de pena, né? Tá? No caso da semi-imputabilidade,
ele pode ser conduzido ao tribunal do júri, tá? Pode ser condenado e ele vai ter a redução da pena. Tá? A medida de segurança é para inimputáveis, né? Tá certo? A medida de segurança é para inimputáveis, tá? Quando ele tem essa semi-imputabilidade, ele vai ser, né, pronunciado, pode ser até absolvido, né, mas nesse caso, mas eu teria aí, portanto, havendo a prova de materialidade indício suficiente de autoria, aí ele é pronunciado, tá? Beleza? O que vai acontecer com a pena dele? Ele tem pena. Esse caso tem pena, tá? Ele não está isento de pena, não. Quem está isento de pena é aquele 100% lá do caput. Tá? Mas aí nós teríamos uma redução de 1 a 2/3. E aí, com laudo médico psiquiátrico, você pode conseguir uma redução maior. Né? Com um laudo médico, psiquiátrico, posso conseguir uma redução maior. Tá? Porque, na verdade, quem aplica essa redução, esse cálculo aí agora é o juiz, né? Tá certo? Agora é o juiz, né? O tribunal do júri não faz cálculo, ele só condena ou absolve, tá bom? A inimputabilidade, né, o artigo 415 do parágrafo único do CPP, o juiz não deve absolver sumariamente o acusado, mas impor medida de segurança. Por isso que eu falei lá do parágrafo único, a hora que nós fizemos a leitura daqueles 4 incisos, tá? Porque nesse caso não é um caso simplesmente de isenção de pena, eu tenho que submetê-lo a uma medida de segurança. Aí não é caso de culpabilidade, é caso de periculosidade, tá? Aí é um caso de periculosidade, né? Nessas condições, tá? Perfeito? Tudo bem? Nos casos de inimputabilidade, a defesa pode tentar alegar hipótese de legítima defesa para tentar absolver o réu com base na excludente de ilicitude, tá? Aí ele teria que ir para o tribunal do júri, né? Mas não é uma garantia que ele vai conseguir, né? Porque ele, em regra, não teria aí a pronúncia, né? Então ele não iria, tá? Então a defesa pode pedir para ele ser pronunciado para tentar alegar a legítima defesa aí, tá? Então aí seria uma alternativa, ok? Beleza? Então olha só aqui, deixa eu passar. O magistrado deve pronunciar o réu para ser julgado no tribunal do júri, caso não seja possível absolvê-lo sumariamente, tá? Esse seria o complemento aí, né, desse quadro. Tudo bem? Todo mundo entendeu a diferença entre o semi-imputável e o inimputável, tá? Tranquilo. Então não posso absolver sumariamente de cara aí, né? Tem que haver esse procedimento. Principalmente porque tem aquela ressalva lá do 415, parágrafo único, tá? Tudo bem? Beleza? Então lá, intimação da pronúncia, né? Olha, vamos mais procedimento agora. Vamos voltar lá para o arrozinho com feijão, né? De leitura dos artigos, tá? Código de Processo Penal, então, estou lá no artigo 420, está dizendo que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente, você já sabe, né? Dos procedimentos da citação e da intimação, isso faz parte da prova também, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Então não tem dúvida, citação pessoal. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP, na forma do disposto lá no parágrafo 1º do artigo 370. Vamos lembrando aqui que, no caso do 370, olha só o que nós temos aqui, ó. Fala das intimações. Parágrafo único, a intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante ou do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado, tá? Então, vai seguir essas regras lá da intimação do 370, que começa lá, lembrando que nós temos, antes disso, a partir do 351, as citações, e é quando começa a nossa prova, né? Ao defensor constituído, tá? Já falei isso, parágrafo único, será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado, isso também você já sabe, tá? E aí, então, se eu tenho a intimação, ela é feita pessoalmente ou nos termos do parágrafo 1º do artigo 370, ou ainda, né, no caso
do sujeito que não foi encontrado, o acusado não encontrado, citação por edital, tá? Vamos lá, então, vamos mudar agora de novo o disco. Agora é a fase da preparação do plenário, lá no 421, tá? Ó, fase da preparação do plenário, 420, vamos lá. No 421 agora, né? Ó, 420 e 1. Tá lá no finalzinho ainda dessa fase, né? Ó, preparação do processo para julgamento plenário, né? Então nós tivemos mudanças aí trazidas pela Lei 11.689 importantes, tá? Então, ó lá, no Código de Processo Penal, artigo 421, nós já fizemos até a leitura dele há pouco, inclusive no começo da aula, tá? Nós já fizemos essa leitura aí, né? Ó, preclusa decisão de pronúncia, né? Os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, né? Ainda que preclusa decisão de pronúncia havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP e, em seguida, os autos serão conclusos, né, para decisão, né, do juiz, beleza? Então isso aí nós já falamos, né? Nós já falamos isso, né? E aí então vem a segunda fase, o magistrado então, começa lá no 422, tá? 422, preparação do processo para o julgamento em plenário. Tá aqui, ó, lá você vai pegar lá a seção 3, né, da preparação do processo para julgamento em plenário, tá? O magistrado determina a intimação do MP ou do querelante, conforme o caso, bem como do defensor, para que em 5 dias apresente o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 para cada parte agora, né? Na primeira fase, você lembra que eram 8, né? Na primeira fase eram 8, agora 5. Beleza? Artigo 422. Essa lei 11.689 trouxe algumas mudanças, eu diria, muito interessantes para o advento aí, para o Instituto do Tribunal do Júri, tá? Beleza? Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa ou defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem o rol, né, de testemunhas, que irão depor em plenário até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e ainda requerer novas diligências. Beleza? Então, esse 422, ele inaugura para nós aí essa segunda fase. Então, ele foi, né, o acusado, então, foi pronunciado, abre-se essa segunda fase. O acusado foi pronunciado, abre-se essa segunda fase. Se ele foi absolvido sumariamente, acabou para ele, né? Tá livre. Se ele foi impronunciado, ele fica de castigo, correndo o risco de não acontecer nada, mas fica de castigo, né? Não houve julgamento do mérito. E existe a desclassificação, que nós já falamos, né? Tá certo? E a sequência? O que o juiz vai fazer na sequência? Olha só, na sequência o juiz delibera acerca de quais provas serão produzidas de imediato e quais ficarão para o plenário. Então há uma triagem nesse caso, faz uma triagem de separação de provas. O magistrado deve elaborar por escrito ainda, olha só que curioso, ó. O relatório do processo, que será entregue por meio de cópia a cada um dos jurados componentes do conselho de sentença, né? De fato mesmo, os que vão julgar são 7, né? Com o presidente, né, que é o juiz presidente, são 8 pessoas, como eu já falei para você, né? Lá no 423, logo em seguida, também uma mudança institucionalizada para nós aí a partir da Lei 11.689, né? Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas em plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente vai ordenar agora as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer o fato que interesse ao julgamento da causa, né? Fará relatório sucinto do processo, tá vendo? Ele tem que fazer o relatório, determinando sua inclusão em pauta na reunião do tribunal do júri, tá certo? E aí, o que tem que ter lá no relatório dele, né? Então, olha só o que tem no relatório, ó. Coloquei tudo numa página só, né? Pontos que devem constar no relatório: resumo de conteúdo da denúncia ou da queixa,
Resumo do conteúdo da defesa prévia é um relatório bem elaborado, né, com suas alegações preliminares e ou exceções, elenco de provas colhidas ao longo do inquérito, em especial as periciais, que não são refeitas, tá? Elenco de provas colhidas na fase da formação de culpa, resumo do conteúdo do interrogatório do réu, em especial, muitas vezes ele faz lá um Ctrl+C, né? E Ctrl+V, se levantou e qual foi a sua tese de autodefesa, resumo do conteúdo das alegações finais das partes, resumo de conteúdo da pronúncia, acolhendo ou não rejeitando as teses das partes, exposição de pontos excepcionais, como a decretação da prisão preventiva, houve a prisão em flagrante, concessão negativa de liberdade provisória e assim por diante, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e assim por diante, né? Se houve o aditamento da denúncia com base no 384, alteração da pronúncia após a preclusão, tá? Quais são as provas requeridas e eventualmente realizadas na fase de preparação do plenário. Então você tem aí, né, esses pontos que serão, né, colocados aí, tá bom? Ainda há uma possibilidade de desaforamento, tá? Que é parte da nossa ementa, né? Então há uma possibilidade de desaforamento, tá aqui, ó. No desaforamento, né, que seria uma decisão jurisdicional que afeta a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do 69. Eu coloquei o 69 aí, tá? Que ele vai definir, né, a competência, tá certo? Então ele pode alterar essa competência, beleza? Então, com aplicação estrita no procedimento do Tribunal do Júri. É possível mudar aí a comarca, por exemplo, né, o tribunal, o juízo competente? É possível, nós vamos ver como é possível. Bom, aqui está a regra. A regra de estabelecimento da competência está estabelecida no 69, ó, determinará a competência jurisdicional onde ocorreu a infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, a distribuição, conexão ou continência, prevenção e a prerrogativa de função, né? Então, isso define. Mas aí nós temos a possibilidade do desaforamento com base em algumas situações que são descritas aqui no 427, quando começa o desaforamento, tá? Então, se você pegar lá o artigo 427, nós temos o desaforamento, que também é uma introdução, uma redação trazida pela lei, como é que é aquela lei? 11.689 de 2008, não é isso? Então, nós temos aí essa possibilidade de desaforamento. Vamos ver essa possibilidade, inclusive analisando o artigo 427 aqui, né? A competência para avaliar a conveniência do desaforamento é sempre da instância superior e nunca do juiz que vai conduzir, não é ele que determina isso, né? Então, serve para preservar a imparcialidade, bem como garantir, né, alguns direitos constitucionais, como a integridade, celeridade e assim por diante, tá? Então, é possível. Bom, primeira coisa é lembrar que é possível, tá? E você vai ver que é muito curioso, muito interessante essas mudanças, né? Muito interessante, muito curioso, né? Tais mudanças, tá? Do desaforamento, então, é mudança na possibilidade de mudança na competência. Vamos ver o que está falando aí. Eu dei uma grifada em algumas expressões importantes para nós aí no 427. Ó. Se o interesse da ordem pública o reclamar, se a ordem pública reclamar, e aí eu já explico, tá? Ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou ainda a questão da segurança pessoal do acusado, né? Tem uma galera querendo linchar o acusado, né? Vocês viram aí alguns casos famosos, o caso do casal, né? Nardoni, né? Que mataram lá os dois, né? O casal, né? Mataram a Isabela Nardoni, tá? Então, se solta esse sujeito aí na rua, ele é linchado, né? Naquele momento, então, é importante pensar nisso, em alguns casos de grande repercussão, né? Então, aí, nesse caso, ó, se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, lá, daqueles que compõem o conselho de sentença, ou ainda a segurança pessoal do acusado, o
tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas, né? Então, posso levar ali para Araguari, posso levar para outros lugares, né? Ou o contrário, trazer para cá, tá? Então, isso pode ser feito, né? Aí tem lá os parágrafos, né? Descritos aí, vamos dar uma olhadinha, depois eu vou explicando aí na estruturação do nosso raciocínio. No parágrafo primeiro, o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Sempre, né? Numa instância superior, tá? Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, vai fazer esse julgamento aí. Sendo relevantes os motivos alegados, deixa eu só dar uma hidratada aqui, peraí. O relator poderá determinar fundamentadamente, lembra tudo fundamentado, a suspensão do julgamento pelo júri, tá? Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada, né, que foi outra parte que pediu. Não, o juiz não é parte, mas se foi uma parte que pediu, na pendência do recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Aí tudo bem, nós poderíamos ter esse quadro do pedido. 428, desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz, olha só, excesso de serviço, não está dando conta, né? Então vamos passar para frente ali. O juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. A pronúncia já foi, já transitou, agora tem que realizar o tribunal do júri, tá? Parágrafo 1º, para a contagem de prazo referido nesse artigo, não se computará o tempo de adiamento, de diligência, quer dizer, então não conta esse tempo, né? Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento, tá? Bom, diante dessa circunstância, vamos pensar aí como é que seria a estruturação desse raciocínio. Ó, a ordem pública citada lá no 427, né? Segurança existente na comarca onde o júri vai ocorrer. A população quebra, né, o lugar, tá? Não basta sensacionalismo da imprensa. O juiz, né, ou quem está pedindo, né, não vai se basear exclusivamente naqueles casos de grande repercussão, né? Você tem que ter fatos concretos. O juiz poderá ouvir autoridades locais para verificar como é que está o caso da segurança, se pode ou não julgar, né? Porque, dependendo do caso, você faz o desaforamento e vai ser julgado em outro lugar, é muito interessante porque aí não tem aquela movimentação toda da população local, né? Dúvida quanto à imparcialidade do júri, né? Que é muito difícil provar isso. Como é que você vai provar isso, né? Compromete o princípio constitucional do juiz natural e imparcial. Então, né? É comum dos crimes graves em cidades pequenas, isso é muito, muito interessante de se observar, né? Mas, por exemplo, você tem lá alguns cenários interessantes que até podem ter essa fundamentação aí, né? Casos de violência, que houve estupro, por exemplo, você tem um tribunal predominantemente feminino, por exemplo, né? Então, pode-se ter nesse quadro uma tendenciosidade, mas é muito difícil provar isso, né? Lógico, tá? Segurança pessoal do réu, né? O dever do Estado zelar pela segurança, então eliminaria isso, porque o réu teria a garantia de segurança aí, né? E é comum nos casos de grande repercussão. Eu citei o caso da Isabela Nardoni, né? E do Isabela Nardoni e a mulher lá, eu não lembro o nome da mulher, né? E do pai, né, do Nardoni, né? Então você tem aí esses casos em que a população queria realmente linchar, fizeram um acampamento lá no prédio, na porta do prédio onde mora o pai dele, né, do Nardoni, que é advogado inclusive, né? Ou mesmo a demora para a realização do julgamento. Então você tem aí essas situações que poderiam, aqui você pode imaginar, fatores que seriam justificativas para o desaforamento, né?
desordem pública, né? Então poderia ser um caso, né, de segurança, dúvida quanto à parcialidade ou imparcialidade do júri, segurança do réu e a demora, né, nos casos de excesso de trabalho lá do tribunal, tá certo? Então, nesses casos, nós temos esse quadro importante, né? E agora vem a organização da pauta. A organização da pauta está lá no 429, né? Então, começa a organização da pauta do Tribunal do Júri. Eu coloco lá de novo os artigos para a gente apreciar, né? Ó, da organização da pauta, artigo 429, salvo motivo relevante que autorize a alteração da ordem dos julgamentos, terão preferência os acusados que estão presos. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, o mais velho de prisão, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados, né? Então, aqueles que foram pronunciados, parágrafo 1º, antes do dia designado para o julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput. A ordem está lá, né? Que você tem aí a preferência dos acusados presos, né? Os que tiverem mais tempo na prisão, aqueles que foram pronunciados e assim por diante. O juiz presidente reservará as datas na mesma reunião periódica para a inclusão dos processos que tiver o julgamento adiado, tá? Então é importante pensar nesse quadro aí, tá? Então essa organização da pauta está vinculada à organização e composição do Tribunal do Júri, bem como a função desses jurados, tá? Então vamos lá, ó, organizando as nossas ideias aí, né? Então, nesse caso, gente, olha, a organização do Tribunal do Júri, o juiz deve determinar o alistamento anual de várias pessoas aptas a servir, né, como jurados no Tribunal do Júri até outubro do ano anterior àquele que serão, né, que se darão os julgamentos. Então, para o Tribunal do Júri do ano que vem, eu tenho que afixar esse alistamento até o outubro agora de 2020. Então, para os julgamentos de 2021, até outubro desse ano, 2020, eu já tenho que estar com esse alistamento daqueles que estão aptos para servir como jurados no Tribunal do Júri, tá? Essa descrição, ela é uma descrição legal, você vai encontrar ela aqui no 426, né? 426, ele traz isso para nós. Olha, ele fala lá, ó, a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Tá? Então, esse é um quadro. Aí vem a lista, a alteração, né? Ó, fala assim, a lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Certo? Então, você tem as datas certinhas aí, tem o 10 de novembro, então 10 de outubro, 10 de novembro, né? Você tem até o prazo para, né, impugnar aí, né, por meio de reclamação qualquer do povo, beleza? Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436, né? O 436 da função até o 446, isso refere-se às funções dos jurados. Ó, tá lá, das funções, ou da função, tá no singular, da função dos jurados, tá? Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da OAB e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em uma urna fechada à chave, sob responsabilidade do juiz presidente. O jurado que tiver integrado o Conselho de Segurança nos 12 meses que antecedem a publicação da lista, né, fica dela excluído, porque vai havendo uma renovação, tá? Vai havendo uma renovação, você vai renovando a lista, beleza? Anualmente a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada para renovar essa lista, beleza? Alistamento, olha o alistamento aí, ó, artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri, né, de 800
a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes. Então, se a cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, eu tenho que alistar pelo menos de 800 a 1.500 jurados. Tá certo? 300 a 700 nas comarcas com mais de 100 mil. Então, para nós aqui, de 300 a 700. Tá? Para nós aqui, nós temos que alistar de 300 a 700 para ficar de acordo com o que está estabelecido na lei, né? Então, veja que existe né, uma tabela aí, né? Tá certo? Mais 100 mil, Uberlândia tem 700 mil, né? Habitantes, e de 80 a 400 nas comarcas de menor população, ou seja, menos de 100 mil, tá certo? Nas comarcas onde for necessário, né? Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, tá certo? Depositadas as células em urna especial com cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do 426, né? O parágrafo 3º lá, ó, fala que os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do MP, nós já fizemos até a leitura dele, né? Tudo bem? Então, esse é o quadro, né, do alistamento. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classes e de bairros, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicato, repartição pública e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado, tá? Então, é importante pensar aí nesse alistamento, tá bom? Então, interessante essa observação, né, que a lei traz para nós. A autoridade responsável pelo alistamento dos jurados é o juiz-presidente, certo? A acusação e a defesa podem acompanhar o processo e possuem meios de solicitar a exclusão de pessoas não recomendáveis a servir no tribunal do júri, por suspeição, alguma coisa nesse sentido, né? Não podem influir decisivamente na escolha, eles podem recomendar, tá? Então, olha que legal, né? Composição do tribunal do júri e a garantia de ocorrência de um julgamento imparcial do réu pelos próprios pares, que somos nós, pessoas da sociedade, né? E aí, olha só que curioso, né? Nós temos um cenário interessante, ó. Para Frederico Marx, pessoas abonadas compondo o júri podem compreender melhor o delinquente que mata por ciúmes, embora possa não ter a mesma condescendência com o operário que mata o patrão, porque ele pode ser um patrão, né? Ou com o pobre que, impelido pela fome, tira a vida de um rico para roubar. Ele está falando que ele está discutindo essa questão dos pares. Não é? Quem é que nós estamos colocando lá no tribunal do júri, se esse sujeito não seria parcial, portanto, né? Já que ele ocupa uma posição na sociedade que lhe garantiria essa parcialidade, tá? Essa é uma discussão doutrinária apenas, beleza? Pontes de Miranda recomenda que os jurados devem ser retirados de todas as classes sociais e não somente de uma ou algumas, né? E no tribunal do júri, obviamente, o povo julgará o homem e também teses jurídicas, de maneira que as partes precisam falar a quem possa entender o espírito da lei, a fim de que as decisões não se distanciem em demasia da legislação penal vigente. Então, assim, alguém que tenha mínimo discernimento, né? Isso que o Pontes de Miranda está falando. Pessoas vitimadas por criminosos tendem a proferir decisões sem muita preocupação com a prova, ele só quer acusar. Há a possibilidade de escolha de jurados suplentes no momento da sessão, caso não esteja presente o número mínimo de jurados para iniciar os trabalhos, tá? Teria que ter 25, mas aí tem um mínimo de 15, né? Então tá lá, ó, se você pegar aqui o 462, né? 462, tá aqui, né? Tá dentro aí dessa perspectiva, olha. Realizadas as diligências referidas do 454 até do 461, né? Então, você tem aí, nesse caso, né, da reunião e das sessões do tribunal do júri, tá? O juiz-presidente verificará se a urna contém as 25 cédulas, tá? Dos jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles, tá? Então, tem 25 cédulas representando cada um dos jurados, tá? Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará
instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido ao julgamento, porque eu tenho que escolher 7, sortear 7. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência dos autos. Os jurados, então, excluídos por impedimento ou suspensão, serão computados para a constituição do número legal, tá? Mas eles não vão participar. Não havendo o número referido do 463, né, deste código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri, porque senão não tem como, né, ocorrer. Então, a composição fica assim, ó. Né? Eu tenho o juiz togado, que é o presidente, eu tenho 25 jurados sorteados para a sessão, no conselho de sentença são 7, escolhidos entre os 25. Começo dos trabalhos, né? Repetiu ali, pelo menos 16, né? O juiz mais os 15, que é o mínimo. O tribunal do júri pleno teria 26 pessoas, mas só 8 vão de fato trabalhar, né? O tribunal do júri mínimo seriam 16, e o tribunal constituído para julgar são 8 pessoas, tá? A função do jurado, que até ele pede para colocar lá, né? A função do jurado, e aí você tem essa discussão, né? Que é um serviço público relevante, tá? No 439 do CPP, fala que o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Olha só, é um certificado, então, que você é idôneo. É um serviço essencial também, né? Olha só. Né, para a formação do devido processo legal daqueles que são acusados na prática de crime doloso contra a vida. Podem ser jurados pessoas maiores de 18 anos, estando isentos os maiores de 70, mas eles podem participar se quiserem. Lá no 437 fala que estão isentos do serviço do júri. Ó, o presidente da República e os ministros de Estado, os governadores e respectivos secretários, membros do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa de Câmara Distrital e Municipais, os prefeitos, magistrados e membros do MP, Defensoria, servidores do Poder Judiciário, MP e Defensoria, autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo, cidadão maior de 70 que requeiram a dispensa, mas ele pode participar se quiser, aqueles que requererem demonstrando justo impedimento, tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos esse quadro, né, dessa configuração aí, tá? Então, a nossa matéria de prova, ela vem exatamente até aí. Eu vou fazer a gravação da aula de revisão, né? 2 ou 3 aulas, não sei, serão aulas pequenas até para não ficar cansativo nem para mim nem para você, e farei também a gravação de aulas para correção dos exercícios, tá? Então, hoje é dia 2, né? Dia 2, é 2, né? 2 de junho de 2020, né? Eu vou fazendo a chamada aqui, e aí se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer,